Obrigado por mais essa oportunidade de estar com todos, né? Amigos, irmãos em Cristo. É um prazer enorme por mais essa oportunidade de poder entrar na sua casa, no seu trabalho, através dessa live, para estarmos buscando mais a presença de Deus nas nossas vidas, em especial, como a Elaine disse, nesse mês de maio, por nossas famílias, né? Pelas famílias da instituição, familiares, entes queridos que nós temos, pessoas amigas, e podemos interceder por elas nesse momento tão especial. Que Deus seja com você, que Deus esteja na sua vida, te abençoe imensamente através desses minutos que nós temos. Bom, nós intitulamos uma live de oração. Então, nós já vamos iniciar pedindo a Deus a sua presença entre nós, onde quer que você esteja, pedindo para que nessa live, nesses minutos, a gente possa sentir a sua presença, possa senti-lo perto de nós, possamos ter orientação da parte de Deus. Eu quero nesse momento pedir que Ele vá de encontro à sua necessidade, através desses momentos, que a palavra que foi expressa possa responder algo importante que você precisa. Amém? Acompanhe comigo a oração, aonde você estiver. Querido Deus, amado Pai, graças te damos por estarmos aqui, usando a mídia, as redes sociais para levar a tua palavra, levar o teu acalento, a tua presença nos corações. A cada alma, a cada vida que parou nesse momento para nos assistir, para ouvir da tua parte algo, que o Senhor visite, que o Senhor manifeste a tua glória, o teu poder na vida de cada um dos nossos ouvintes neste momento. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Eu vou ler alguns versículos aqui, muitos podem conhecê-los bem, e que vai vir de encontro a algo muito atual dos nossos dias. Nós que trabalhamos com pessoas, nós estamos contemplando, né? Uma frieza espiritual nos lares, uma frieza emocional entre as pessoas, e, e isso tem dado muito lugar às angústias, às doenças psicossomáticas. E, mas você tem que falar de família. Exatamente. Doenças psicossomáticas que têm feito com a convivência familiar seja atrapalhada, seja afetada, né, por tantas questões. Hoje nós sabemos que o Brasil está entre os primeiros países com maior número de depressão. Então isso é muito grave, isso é muito sério. E nós sabemos que a depressão, ela é uma doença. Ela é uma doença diagnosticada, como qualquer outra doença. Então, nós cremos num Deus que faz milagres e cura qualquer tipo de doença. E também creio que mesmo você procurando um tratamento, você procurando se tratar, se cuidar, apoios medicamentosos, a palavra de Deus vai conseguir te auxiliar em todo o processo de cura. Amém? Então, vamos ler aqui na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Eu vou ler alguns versículos, do versículo 6 ao 9, se você quiser acompanhar. Eu estou com uma versão, nova versão internacional. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. 9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, disse Paulo, porque ele imitava Cristo. E o Deus de paz estará com vocês. Graças a Deus por essa palavra maravilhosa e tão atual para os nossos dias, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e em ação de graças. Apresentem a Deus os vossos questionamentos, os vossos pedidos. Nós
temos falhas humanas que têm que ser tratadas. Nós temos uma forte tendência, queridos que me ouvem, a tentar ajudar a Deus. Nós suplicamos ao Senhor, nós fazemos muitas petições, mas quando a gente menos espera, estamos nós ali tentando ajudar Deus a resolver os nossos problemas. Não é verdade? Eu já cometi essa falha por muitas vezes, em que eu buscava algo, pedia ao Senhor, e quando eu percebia, estava eu tentando ajudar Deus a resolver aquelas questões que eu tinha apresentado diante dele. E Paulo é muito fiel aqui dizendo, lancem sobre o Senhor, né? Em outro momento Pedro vai dizer também, lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de vocês. E aqui ele também diz, não andem ansiosos por coisa alguma. A gente sabe que dentre as doenças psicossomáticas, a ansiedade, as crises de ansiedade têm se aflorado cada dia mais nas pessoas, porque é um excesso de preocupação com o futuro, é um excesso de preocupação nas coisas do amanhã. E eu ouvi uma frase que me tocou tão profundamente, que quando nós somos ansiosos, quando nós nos preocupamos muito com as coisas de amanhã, se vão acontecer, se vão dar certo ou não, é sinal de que nós estamos achando que Deus não tem capacidade. Isso tocou muito no meu coração e eu quero crer que também vai tocar em você agora. Se eu estou tão preocupada com as coisas que eu já apresentei ao Senhor, se elas vão fluir ou não, é porque eu estou colocando em dúvida a competência do meu Deus. É fácil falar mais do que fazer. Eu sei disso, que é muito mais fácil falar do que fazer. Mas hoje o Senhor está nos lembrando dessa palavra, para que nós não andemos ansiosos pelas coisas, para que nós realmente, quando depositarmos ao Senhor as nossas petições, os nossos questionamentos, que possamos usufruir de uma paz plena, para que o nosso dia a dia flua para a glória de Deus. Muitas pessoas, até mesmo conhecendo o Senhor, pessoas que conhecem a Deus, que já têm uma caminhada de anos na presença do Senhor, ainda sofrem desse mal. Sofrem porque não conseguem entregar as suas petições e permanecer numa tranquilidade plena, crendo que aquele Deus, o impossível, Deus poderoso, ele vai cuidar de cada petição que você fez. Mas prefere muitas vezes andar ansioso mesmo com os pedidos que já foi colocado na presença de Deus aos pés do Senhor. Então esse alerta nessa live de oração, eu quero estar enfatizando essa palavra e orando em seguida pela sua vida, para que você procure a paz plena. E como buscar essa paz? Como entender essa paz? A própria palavra diz que ela é uma paz que excede todo o entendimento, ou seja, não é possível de maneira concreta entendermos essa paz que excede. Ela vai exceder o nosso entendimento. Então eu não vou ter objetividade nela. E você já ouviu dizer que milagre ele não se explica, né? Porque muitas vezes nós ficamos procurando milagres grandiosos, coisas materiais, para poder mostrar que é um milagre, mas o maior milagre é o que o Senhor faz a cada dia no meu e no seu interior. Cada dia é um motivo de agradecer, porque o Senhor realmente cuida de nós em cada um dos nossos dias. Ainda ontem, nós tivemos num evento maravilhoso, a Elaine pode confirmar isso depois, em que nós participamos de um culto de ação de graças pelo Dia da Policial Feminina do Estado de São Paulo. E foi realmente maravilhoso. E quando eu retornei para minha casa, eu fui para São Paulo de carro e voltei, eu deitei na minha cama e a sensação de gratidão foi tão grande, porque o Senhor me levou e me trouxe para o interior de São Paulo, amparada. Todo acidente me livrou de todo o mal, de todo acidente, de toda falha mecânica que o veículo pudesse ter. Então, como que o Senhor é bondoso e cuida de cada coisa por nós? Pode ser que eu estou falando algo que não faça sentido para alguém, mas
Faz quanto tempo que quando você se deita para dormir, você não reconhece que naquele dia o Senhor cuidou de todas as coisas? Talvez você amanheceu o dia com desafios tremendos, desafios grandiosos, e quando você deu por si, no final do dia, quando você deitou a sua cabeça no travesseiro, deu tudo certo. Você conseguiu, ainda que algo tenha ficado para outro dia, mas tudo ocorreu como devia ter ocorrido, porque o Senhor cuidou de todas as coisas. Então, por que andarmos ansiosos com o dia de amanhã? Por que nos preocuparmos tanto com aquilo que já elevamos a Deus em petição, em oração? Por que tanta ansiedade diante das coisas que você já confiou ao Senhor? Paulo continua dizendo o seguinte: não fiquem preocupados com coisas. Não fique preocupado com aquilo que vai lhe causar ansiedade. Não fique dando crédito, alimentando situações que vão te fazer mal. Eles, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, olha que coisa maravilhosa. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente e digno, pensem nessas coisas. Isso aqui é uma receita maravilhosa para nós conseguirmos depositar mais no Senhor a nossa confiança e deixarmos de ser ansiosos. Porque quando o pensamento vem, Paulo nos deu a receita. Vê se isso é verdadeiro, vê se isso é nobre, vê se isso é de boa fama, vê se isso é correto, vê se isso te traz tranquilidade. Se trouxer, nisso vocês devem pensar. E não ficar pensando em tragédias, não ficar pensando se aconteceu ali, vai acontecer comigo também em todo momento. Isso tem acabado com a vida de muitas pessoas. Essa agonia, ansiedade com relação a algo ruim que possa acontecer. Então, nessa tarde, eu quero te conscientizar de tudo isso. Deus está na expectativa, ao meu respeito e ao seu respeito, de que nós venhamos a confiar no Senhor. Confiar sem duvidar. Confiar sem querer ajudá-lo a resolver as coisas. Que Deus é esse que precisa da sua ajuda para resolver alguma coisa? Isso me faz lembrar da passagem de Abraão e Sara, quando o anjo vem anunciar a gravidez de Sara a Abraão, dizendo que, segundo o tempo da vida, o Senhor daria um filho ao casal. A Bíblia diz que Abraão já estava com 100 anos e Sara com 90 anos. E que já havia cessado o costume, ou seja, das mulheres. Sara já tinha passado a menopausa, não fertilizava mais. E por causa desses fatores humanos e lógicos, a Bíblia diz que Sara ouve o anjo dizendo, desculpa, a tela caiu. Sara ouve o anjo falando essas coisas para o seu marido Abraão e começa a rir, tirar um sarro, né? Ela não acreditou. Onde já se viu eu nessa situação, com essa idade, sem estar tendo ovulação? Como pode eu ter um filho? E a Bíblia diz que ela riu, como se estivesse tirando sarro. Acho que esse anjo veio querer agradar, veio querer falar alguma coisa para agradar a gente. Tanto é que Deus mandou dizer que o nome do menino era Isaac, porque significa riso, devido a Sara ter rido. Pois bem, a promessa foi feita. E a Bíblia diz que quando Sara recebe a promessa, já falando do início, né, quando houve a promessa, ela tentou ajudar Deus de alguma maneira, porque o menino não veio a hora que ela quis, a hora que ela achou que fosse vir. Exatamente como acontece comigo e com você. Muitas coisas que estão até nos planejamentos de Deus para nós, elas não vêm no momento que eu acredito ser o certo,
que eu acredito ser o correto, aquele momento tem que ser esse, tem que ser agora, ou tem que ser na semana que vem. A Bíblia descreve que o tempo de Deus é diferente do nosso. O cronos do Senhor é diferente. Que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, e um dia como se fosse 1000 anos. Pois bem, durante a espera da promessa do filho, a Bíblia diz que Sara tentou ajudar Deus. Não, o menino precisa vir, então vamos arrumar uma forma de ajudar o Senhor, não é verdade? E assim ela tenta, né? Ela entrega uma das suas escravas para que o seu marido tivesse um filho com ela. E assim fosse o filho da promessa, aquele que Deus havia prometido. E para os conhecedores da palavra do Senhor, sabe quantos transtornos Sara teve por causa de querer ajudar a Deus. A ansiedade de Sara, a pressa de Sara, a dúvida de que se a promessa do Senhor iria se cumprir ou não, fez com que ela tomasse uma atitude impensável, né? Nós sabemos depois quantos problemas Sara teve para o convívio junto com a escrava, junto com o filho da escrava, e depois verdadeiramente receber a promessa do Senhor, né? Então, eu não vou me atentar a isso, porque levaria um certo tempo para detalhar as lutas que Sara teve com a escrava e com o filho da escrava, e depois, quando chegou verdadeiramente a sua promessa, né, que foi Isaac. Mas isso vai acontecer na minha e na sua vida todas as vezes que nós não conseguimos esperar no Senhor o momento certo, o momento correto, ou quando nós estivermos sempre alimentando nossas dúvidas com relação ao dia de amanhã. Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? E se não acontecer, isso vai se tornando algo evolutivo dentro de você e trazendo muita angústia, muita aflição. Então, como Paulo disse, não andem ansiosos pelo dia de amanhã, por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas. Apresentem os seus pedidos ao Senhor. Como o Salmo 37 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Louvado seja Deus por essa palavra. Louvado seja Deus porque Deus é maravilhoso e ele age conforme realmente nós deixamos ele tomar a frente. Isso também me faz me lembrar do primeiro milagre de Jesus que está registrado no Evangelho de João, capítulo 3, que foi a multiplicação do vinho naquele casamento, a bodas, em que o vinho acaba e naquela época era uma tragédia, uma festa no meio dela fazer com que terminasse, né, tendo a surpresa de terminar o vinho. Isso era muito trágico. E ali houve um desespero dos familiares dos noivos, e a mãe de Jesus chega para ele e olha e diz: acabou o vinho. Ou seja, era um problema sério, era um problema grave. E eu fico maravilhada que Jesus olha para ela e diz assim: que tenho eu contigo, mulher? Eu demorei a entender essa passagem. O que Jesus quis dizer falando dessa maneira, né, para Maria, quando ela o indaga? Ela indagou com aquela situação: será que você pode ajudar? E ele diz: o que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Por quê? É assim na nossa vida. Enquanto eu estou à frente da minha vida, enquanto eu estou, pelas minhas próprias forças, resolvendo os meus problemas, o Senhor fica impedido de agir. O Senhor, ele não é um Deus intruso, ele não é um Deus mal educado que entra de qualquer maneira, não. O Senhor está na expectativa, esperando verdadeiramente nós tomarmos conta da nossa, ou melhor, nós entregarmos a nossa vida nas mãos dele. Quando Maria entende o que ele falou, chama os serviçais, as pessoas que trabalhavam e disse assim: ó, tudo o que ele disser, tudo o que ele mandar, vocês fazem. Ali ela entrega para ele o problema, a festividade
aquele casamento. Dali adiante, ele passou a ser o senhor das determinações que viriam. E houve a grande multiplicação do vinho, a ponto de todos elogiarem, porque era um costume dar o melhor vinho primeiro. Mas ali disseram assim: por que que você, disse aos noivos, guardou o melhor vinho? Porque tudo que Jesus faz é melhor. Jesus vai agir muito melhor do que você mesmo. Jesus vai fazer muito melhor do que a sua ansiedade está te mandando fazer. E eu acho maravilhoso, porque enquanto eu não entrego ao Senhor o comando da minha vida, as coisas ficam atrapalhadas mesmo. Mas a hora que eu consigo verdadeiramente entregar nas mãos do Senhor os meus problemas, a minha vida, e não questioná-lo, não ficar perturbada com que maneira vai acontecer as coisas, aí sim, Deus vem e toma providência em tudo aquilo que está te causando ansiedade. Creia nessa palavra verdadeiramente, porque essa live é para você. Parar de ser ansioso, parar de ter tantas dificuldades, parar de ficar tão preocupado e adquirindo até enfermidades, enfermidades da alma. Enfermidades psicossomáticas são essas enfermidades que a Bíblia descreve como enfermidades da alma. É aquela que nos aflige e tira a nossa paz. Eu quero hoje orar por você, para que o Espírito Santo de Deus, através dessa palavra, te dê paz, te dê muita paz, e toda a ansiedade seja lançada fora. Paulo nos deu a receita. É bom o seu pensamento? Ele é de boa fama? Ele vai te trazer benefício? Então pense. Caso contrário, lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Curve a sua cabeça onde você estiver, ou se não puder. Só medite nessa oração. Ore comigo se você puder, para que o Senhor visite a sua casa nesse momento, para que o Senhor visite a sua família. Que onde houver um transtorno psicológico, onde houver ansiedade, onde houver depressão, nós vamos orar para que, juntamente com o tratamento que você vai procurar, que você também busque a palavra do Senhor, a presença de Deus na sua vida, e comece a confiar mais em Deus, em tudo aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Amém? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, temos pregado a Tua palavra, Senhor. Quantas coisas têm nos deixado ansiosos nos dias de hoje. E como temos dado ouvido muitas vezes a essa ansiedade e duvidado, Senhor, do dia de amanhã. Mas nós aprendemos através da Tua palavra que nós devemos lançar sobre o Senhor e não andarmos ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida da nossa casa, o Senhor cuida dos nossos filhos, filhos dos irmãos que estão fora da Tua presença, pais que têm problema com vício, mães que têm problemas de enfermidade, ou vice-versa. Tantas circunstâncias têm assolado as famílias, causando ansiedade. Ansiedade no que vai ser do dia de amanhã, não é verdade? Mas nós estamos aqui, sim, pedindo a Ti, clamando a Ti, a Tua presença em cada lar, aqui, Senhor, representado por aqueles que estão nos assistindo. Visita cada lar, cada casa, cada família, cada pessoa, cada irmão, cada amigo, cada um dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, companheiros de trabalho. Que o Senhor visite, Senhor, nesse momento, cada casa, que o Teu Santo Espírito convença o homem e a mulher dos seus erros, inclusive o erro de permanecer ansioso, inclusive o erro de não ter a convicção de que o Senhor vai cuidar de todas as coisas. Ah, somos tão falhos, Senhor. Somos tão dependentes de Ti. E como é bom assumirmos que somos dependentes de Ti, porque antes de assumirmos isso, nós tentamos resolver nossas questões com as nossas próprias forças, com o nosso próprio intelecto. Mas quando reconhecemos que nada somos sem Ti, ah, Senhor, toma conta da nossa vida. Vá à nossa frente. Vá adiante, Senhor. Guie os nossos passos diante de cada circunstância, diante de cada um dos nossos problemas, diante de cada motivo da nossa ansiedade. O pai que preocupa com a esposa com o marido, os pais que preocupam com os filhos e não conseguem ter paz. Senhor, tudo nessa tarde nós colocamos nas tuas mãos. Cuida dos nossos,
Cuida dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos irmãos. Cuida de nós, Senhor. É em nome de Jesus que nós te clamamos nessa humilde live, nessa tarde, nesse horário de almoço, onde muitos estão almoçando, mas ouvindo a tua palavra. Que o Senhor seja conosco. Não retire de nós, Senhor, teu Espírito. Somos dependentes totalmente da tua presença. Amém. Em nome de Jesus. Fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais e mais no teu coração e permaneça fiel ao Senhor, tendo mais confiança e convicção de que Ele fará todas as coisas ao seu respeito. Amém? Um forte abraço. Na segunda-feira, nós estamos aqui novamente com você, buscando uma palavra da parte do Senhor e buscando ao Senhor em oração em prol das nossas vidas, das nossas famílias. Um abraço.